Oi, eu sou a Ana Gabriela e eu sou uma psicóloga também. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o pior episódio de Modern Love e por que é o 6º episódio da primeira temporada. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, me segue lá no Instagram e ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, que no caso é toda quinta-feira, às 6 horas da tarde. Amanhã, dia 27 de agosto, é dia das psicólogas, inclusive pode aí deixar o seu parabéns, tudo de bom, etc. E por causa dessa data, eu queria trazer um tema que a gente pudesse conversar um pouco sobre as psicólogas, ou sobre como que é a psicologia, ou o que é uma psicóloga, enfim. Mas acho que nada melhor do que trazer um episódio super problemático de uma série que eu adoro e que já me arrancou algumas lágrimas, nesse inclusive, só que de desgosto. Modern Love é uma série original da Amazon que é baseada numa coluna do New York Times que conta histórias de amor. E cada episódio dessa série é uma história de amor diferente. O interessante dessa série é que os amores apresentados ao longo dos capítulos não são só necessariamente sobre um amor romântico. Existem vários tipos de amor e eu acho que é isso que é muito especial dentro dessa série. Mas nesse episódio não. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre um episódio que não é tão maravilhoso assim. É o 6º episódio da primeira temporada. O título... Peraí que eu vou ler. Então ele parecia um pai. E era só um jantar, não é? Só pelo título já dá pra ter uma ideia do que vem pela frente. Mas comecei a ver tentando não perder a fé na humanidade. Aliás, preciso lembrar que esse vídeo vai ter spoilers sobre o episódio. Então se você não curte muito spoilers, salva esse vídeo e vê o episódio primeiro e depois volta aqui. Mas se você já viu ou não é uma questão pra você, vamos à história. Maddie é uma jovem de seus 21 anos que perdeu o pai ainda na infância. Ao longo da história, ela deixa claro o quanto essa figura faz falta na vida dela, principalmente quando ela conhece uma pessoa. Until somebody made me think about him. E bom, a história fica complicada quando ela conhece essa pessoa. Peter é um homem recém-divorciado que trabalha no lugar onde ela é estagiária. A diferença de idade entre os dois personagens é de mais ou menos 30 anos. E a Maddie vê no Peter uma figura paterna, com todas as suas características e trejeitos. E isso ela descreve com todas as palavras em vários momentos ao longo do episódio. A partir dessa realização que ela tem sobre o Peter, tudo que ela faz começa a ser para se aproximar desse homem, para ter um tipo de contato com ele. E depois de todas as investidas dela, em algum momento, esse homem convida a jovenzinha para um jantar na casa dele. A Maddie fica convencida de que isso não é um jantar romântico, que não tem nada a ver, que é só um jantar e vai. O problema é que ao longo das cenas do jantar, a gente consegue perceber quais são as intenções do Peter. Inclusive a Maddie, em algum momento, percebe que aquilo era um encontro romântico. Em determinado momento que ela tinha percebido que ele via aquele encontro como algo romântico, ela insiste nessa história de um papel parental e sugere ao Peter que ele conte uma história para ela como se ela fosse filha dele. Ou seja, ela pede para ele fantasiar que ele é o pai e ela é a filha. Bom, e por que a partir desse momento fica cada vez mais desconfortável assistir ao episódio? Porque todas as interações que são mostradas dos dois, a gente consegue ver nuances de uma fetichização da relação parental, de pai com filha. Mesmo assim, eu ainda estava confiante. Eu acreditava que essa história ia para um rumo muito diferente. Não era o que eu estava pensando. Eu acho que eu estava sendo crítica demais, como sempre. E esse momento foi quando eu fui muito ingênua em relação ao episódio. Mesmo tendo se distanciado depois do jantar, em determinado momento os dois acabam voltando a se encontrar e a se falar e sair juntos. E enquanto narrava a história, a Maddie faz comentários do tipo que ele tinha uma preocupação paternal com ela. Every problem I had. Here. Thanks. He was like dream dad. E na visão dela, ele estava desempenhando o papel paterno. E isso durou até o momento que ele beijou ela. E a discussão que se segue depois também é de embrulhar o estômago. Pra gente que tá assistindo, é bastante óbvio que as duas expectativas não estavam se encontrando. Ele esperava uma coisa e ela esperava outra daquela relação. Cada um queria uma coisa que o outro não estava disposto a entregar. Uma outra questão da relação desses dois não chega nem a ser a diferença de idade, mas a forma como as coisas foram acontecendo. Quando eu refleti mais a fundo sobre o episódio, principalmente porque eu ia trazer ele aqui no YouTube, eu procurei ter bastante cuidado com o que eu pensei e com o que eu vi. Tentei ter uma empatia maior com o que eu assisti, principalmente por ser inspirado no relato de uma pessoa que viveu essa história. Porém, eu fui atrás da história original, a que foi publicada nessa coluna do New
New York Times. E pra minha surpresa e, confesso, um certo alívio, mais da metade do episódio que é mostrado pra gente não aconteceu. Quando a Maddie, que no relato tem outro nome, nota que aquilo era definitivamente um encontro romântico, ela pede pra ir embora, porque não era isso que ela queria daquele homem. Ela queria algo daquela relação que ele não podia oferecer pra ela, e que talvez ele não tivesse nem disposto a oferecer. Mas voltando ao episódio. No fim, depois de ouvir do Peter algo que ela sempre esperou ouvir de um pai, ela entende que naquele momento ela se transformou e de alguma forma cresceu em segundos. Cresceu no sentido de amadurecer. E disso dá a entender que ela resolveu dar uma chance romântica a esse homem que até aquele momento ela gostaria que ocupasse o papel de pai. E com esse desfecho, eu confesso que eu fiquei bastante confusa e assustada, um misto de sentimentos. Foi incômodo, porque o episódio se propõe a romantizar uma fantasia incestuosa de ambos os personagens. Até praticamente o fim daquele episódio, a Maddie via o Peter como pai, e num piscar de olhos, ele vira um interesse romântico. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não dava pra eles simplesmente seguirem a vida deles, não precisava nem ele assumir esse papel paterno, era só eles seguirem. E eu acho sim problemático a gente fantasiar a ideia de que a gente procura no outro um pai ou uma mãe, porque não é isso. Cada pessoa, dentro de um sistema, tem o seu lugar e o seu papel. Quando alguém tenta ocupar ou fazer um papel que não é seu, isso causa um enorme embaralhamento ali do sistema. E para resumir ou deixar mais claro, um par romântico não deve ocupar na sua vida um papel de parentalidade. Uma coisa é ter cuidado com alguém que a gente ama, por exemplo. Outra é o cuidado parental. O episódio como um todo me deixa bastante incomodada, eu não gosto dele, principalmente por causa da romantização desse tipo de fantasia. E eu tenho uma opinião bem forte de que ambos os personagens se beneficiariam bastante de terapia. Mas eu quero saber de você também. Deixa o seu curtir se você gostou do vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou sobre o episódio ou sobre o vídeo mesmo, quais foram os teus pensamentos em relação a isso, e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que gostaria de ouvir um pouco sobre. E no mais, eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima.